Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e é o seguinte, fim do auxílio emergencial, será que vai colocar em risco a estabilidade da popularidade do presidente Jair Bolsonaro? Nesse vídeo que está apenas começando, você vai entender todo esse processo, porque vem aí eleição em 2022, o presidente é candidato na sua reeleição. Bem, o auxílio emergencial chega ao fim no Brasil, colocando em xeque não apenas o futuro de milhares, de milhões de brasileiros que necessitam do benefício para a sua subsistência, mas também a do próprio presidente da República, que terá que se desdobrar para não perder sua popularidade após o encerramento do abono assistencial. Eu lembro que no início da pandemia a aprovação do presidente ensaiou uma ligeira queda, mas depois que os R$600 do auxílio emergencial começaram a ser disponibilizados, o número de pessoas que consideravam o seu governo ótimo ou bom voltou a subir. Só para você ter uma ideia, no início dessa quinzena de dezembro, dia 16, por exemplo, o Ibope divulgou que 35% da população aprova a administração do capitão de reserva. Analistas políticos, no entanto, avaliam que esse cenário pode mudar após o pagamento da última parcela do auxílio emergencial. Na visão desses especialistas, caso a tendência de piora dos indicadores econômicos do país se confirme com o fim do benefício, a população, sobretudo aquela que possui renda mais baixa, não estará tão propensa a apoiar a administração do presidente como em 2020, quando começou aí o auxílio emergencial. O fim do auxílio, a partir do ano que vem, vai revelar de fato a faceta cruel da crise pós-pandemia. A economia provavelmente vai sofrer muito, o Brasil vai ter muito desemprego, a fome vai chegar, muitas empresas vão fechar, enfim, haverá também uma tremenda crise social e humana, mas parece que o presidente não se preocupa com isso. Bem, a preocupação dele é política, porque as pessoas que hoje aprovam o governo e recebem o benefício, mais adiante estarão mais susceptíveis a um discurso que apresente a falta de resultados do presidente, especialmente com relação à vacina e ao número de mortes com a pandemia. Quem disse isso foi o cientista político Rodrigo Brando, ele que é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mas que o presidente, que atualmente tem um pé fincando na administração do país e outro na campanha presidencial de 2022, pode fazer o quê diante desse cenário? Bem, que ações poderiam ser desenvolvidas pelo presidente nesse contexto? Há um ano atrás, em dezembro de 2019, meses antes da confirmação do primeiro caso de pandemia no Brasil, o presidente Bolsonaro disse que iria reformular o programa Bolsa Família, mudando o seu nome para Renda Brasil. Todos lembram disso. A ideia passou alguns meses longe do radar do Congresso e aí ressurgiu em junho desse ano como um meio de ampliar a assistência social do país após a pandemia. De lá para cá, a iniciativa mudou de nome, de Renda Brasil passou a ser Renda Cidadã, outro programa. Foi objetivo de várias discussões, mas sem meios para realizar o seu financiamento e aí acabou não indo adiante. Mas tudo isso também tem um fator da Câmara. Para Antônio Lucena, cientista político da Universidade Católica de Pernambuco, a reação do presidente diante de uma possível queda na sua popularidade depende de uma série de variáveis, mas a principal delas é a sucessão de Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados. A eleição na Câmara poderá dizer muito sobre o futuro do presidente Bolsonaro a partir de 2021. Se o candidato dele ganhar, que é o Arthur Lira, existe a possibilidade de que ele consiga alguns progressos. Hoje, Rodrigo Maia defende uma pauta liberal, alinhada com a do Ministério da Economia, mas tem atuado como uma espécie de anteparo aos desmandos de Bolsonaro. Ou seja, se o presidente ganhar o controle da Câmara, ele terá uma vida um pouco mais fácil, defendeu o docente. Hernando Carvalho, que é cientista político da Universidade Federal de Pernambuco, ele corrobora com a visão de Lucena. Segundo o analista, ainda que o orçamento da União não comporte a criação de um programa como Renda Cidadã, que ampliaria o montante recebido mensalmente por beneficiários do Bolsa Família, e existiam
aliás, existam, né, impedimentos constitucionais que impedem o chefe do Executivo de exceder o teto de gastos. O alinhamento do governo federal com o presidente da Câmara, em um cenário de crise, poderia criar as condições necessárias para que essa regra fosse flexibilidade. Aliás, que essa regra fosse flexibilizada. Muita coisa está sendo observada nesse momento. Uma decisão do presidente pode alterar, sim, a sua reeleição em 2022 para o bem ou para o mal, ou seja, para cima ou para baixo. Com a estabilidade para trabalhar em conjunto com o Legislativo, a criação do Renda Cidadã fica mais próxima, mais digamos assim, bem, é delicado, inclusive com a possibilidade de flexibilização do teto de gastos, coisa que não agrada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e a boa parte de sua equipe. Em um ano pós-pandêmico, porém com a cobertura social prejudicada por desemprego e outros fatores, é possível que o problema de querer conter gastos por parte do Estado e, consequentemente, conter a dívida pública seja arrefecida, argumentou Carvalho. É um momento delicado, é um momento que o presidente tem que levar tudo isso em conta. O auxílio emergencial, será que de fato vai colocar em risco a estabilidade da popularidade do presidente Bolsonaro? 2022 é um pulo, está chegando. E o auxílio emergencial, como o próprio governo já vem falando, não tem interesse em prorrogar. Isso pode ou não pode fazer com que o presidente seja atingido, ou seja, sua popularidade volte de repente a cair. Lembro que quando ele aprovou o auxílio emergencial, quando começou a pagar, a popularidade dele simplesmente subiu, né, disparou. E agora os números vêm dizendo que possa ser que com o fim do auxílio sua popularidade volte a cair e possa acontecer a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Terminou perdendo a eleição, pelo menos a sua reeleição. O que é que você acha disso? Tem alguma coisa a ver ou não? Você acha que com o fim do auxílio emergencial poderá acontecer também com o presidente? Esse fim do auxílio representa um risco à sua estabilidade, à estabilidade da popularidade do presidente, ou não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é totalmente diferente. Eu vou deixar com você agora. E o que o presidente deveria fazer para ter certeza da sua reeleição, ou seja, para manter-se aí com a sua popularidade em alta? Seria prorrogar o auxílio emergencial? Dá a tua opinião, comenta aqui, tá? Não esquece, dá um joinha, dá um like, é importante que você faça isso aqui agora, tá certo? Dá uma moralzinha esse vídeo, você que gosta do nosso trabalho, aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever aqui embaixo, tá vendo aqui o nome inscrever, está destacado em vermelho, clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook, na linha do tempo. É importante que mais pessoas possam receber essas informações. Com o fim do auxílio emergencial, o presidente poderá ter a sua estabilidade de popularidade em risco? É importante saber o que é que você acha disso. E qual seria a saída para evitar algum tipo de queda na sua popularidade? Ou seja, correr o risco de perder a sua reeleição. O que o presidente deveria fazer? Atacar como ele está pensando no Bolsa Família? Melhorar? Ou atender a população, renovar esse decreto e abrir parcelas de auxílio para 2021. Dá a tua opinião, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Abraço forte, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.